Olá, olá! Vamos agora continuar a leitura para terminar o segundo capítulo do meu trabalho de conclusão de curso, que teve como nome O Fazer da Casa, um instrumento de autoeducação e de educar. A gente está continuando o segundo capítulo e, como sempre, surge uma pergunta para a gente poder iniciar essa leitura. A pergunta de hoje é: o que você fez pela casa quanto espaço físico hoje? Nina Veiga tem uma fala que é: eu percebo, eu faço. O que você percebeu hoje na casa que precisava ser feito? Vamos lá. A casa. Qual a tarefa da casa? Sobre a execução do trabalho, Nina Veiga nos fala da satisfação que há ao término da faxina de uma casa, que tal satisfação se manifesta no corpo. Abre aspas. Isso dá uma sensação de potência de vida. Fecha aspas. Mas, se há exaustão, pois o trabalho não dá tempo a quem o executa para viver da casa, com que tempo e com que corpo haverá satisfação? Falando sobre esse assunto e citando a faxina como exemplo, Quintão diz que a sua execução também causa um profundo adoecimento do feminino, ao querer manter tudo tão arrumado que nem a vida pode acontecer para que o arrumado não se bagunce. Nina Veiga também nos fala a respeito da necessidade de transvalorar os valores que já existem em nós e no fazer da casa. O valor da casa é precioso e é necessário que tenhamos uma vida comunitária mais integrada, sem submeter o outro, terceirizar o outro para que ele faça por nós. Quando executa-se o trabalho da casa, que é considerado improdutivo, é preciso que seja feito de maneira que satisfaça de forma ampla, que nos dê alegria em sua execução. A compreensão do verdadeiro valor que há no gesto de execução do fazer da casa, do valor que há para o mundo e para o outro, fortalece quem executa, mesmo que haja cansaço físico. Que então traz uma reflexão sobre este valor, fazendo uma análise sobre o atuar de nossos ancestrais e do momento em que o fazer da casa perdeu seu verdadeiro significado. Abre aspas. Um profundo incômodo pairava então sobre as mulheres que se ocupavam cuidando da casa e dos filhos. Passou a significar um não ser nada. O ser só dona de casa. Fecha aspas. Ela ainda traz à tona tais imagens, quando ela traz à tona tais imagens, ela está querendo nos mostrar que o arquétipo feminino, depois de um tempo, perdeu o seu valor e, perdendo o seu valor, perde-se junto toda a estrutura que ele carrega e que geralmente é carregada no âmbito do sutil. Abre aspas. O fato é que, verdadeiramente, o trabalho feminino, ao longo de décadas e mais décadas, foi se consolidando como um trabalho sem valor e de baixo interesse ao mercado. Limpar, lavar, organizar, passar a roupa, cozinhar. Ocupações que a mulher da casa, mesmo acompanhada por empregadas e ajudantes, coordenava, foram cada vez mais sendo vistas como atividades de baixo valor e não reconhecidas economicamente. Quanto mais invisível uma atividade, menos valor de troca ela tinha. E quanto mais visível, mais valor do mercado. A visibilidade gerava mais reconhecimento e, ao mesmo tempo,
mais valor financeiro para a atividade profissional. As atividades do feminino são invisíveis por natureza. Essa invisibilidade levou mulheres para fora de suas casas para então ocuparem um lugar no mercado de trabalho. Acontece que, apesar de haver, sim, muitos avanços em que a mulher ocupar um lugar no mercado de trabalho e poder realizar, através de outras expressões do fazer, o máximo potencial que tem, também perdemos muito ao assumir esse lugar. Perdemos conexão, perdemos ciclos, perdemos o fio da meada, perdemos intuição, perdemos lealdade a outras mulheres. Fecha aspas. É nessa perda descrita que mora o sutil, que mora aquilo descrito anteriormente sobre o adulto ser merecedor da confiança da criança que o cerca, do adulto ser merecedor de ser um referencial de imitação para a criança. Mas, se não há mais tal conexão com o fazer da casa e o ser feminino que o conduzia, onde haverá referencial de imitação para a criança que habita a casa? Quando esse feminino sai de cena e terceiriza o fazer da casa de maneira desvalorizada, como já citado, o seu verdadeiro significado formativo na vida das crianças também se desvaloriza. E se não há referencial de imitação para as crianças, não haverá a criação de hábitos, de rotinas. Sobre imitação, hábitos e rotinas, Shorrell nos descreve como motivos para o agir, mas esses se diferenciam na fonte que o gera, pois hábitos e rotinas são ligados mais ao mundo interior da criança. Abre aspas. Sobre o objetivo dos hábitos e rotinas, tentando imaginar como seria a vida se eles não existissem. Sem necessidade de despertador, de escovar dentes, de tomar o tradicional café da manhã, do lugar habitual à mesa. Nada teria de ser feito e nada aconteceria por si. Tendo em vista a plenitude do momento e minha presença de espírito, eu poderia decidir a qualquer instante qual seria minha próxima ação, sentimento ou pensamento. Eu não conseguiria escrever, eu não conseguiria escrever, porque isso é rotina. Teria sérias dificuldades para falar, porque muito disso também é rotina. As rotinas são a expressão de educação e cultura. Os hábitos nos fornecem um suprimento de ações e reações que podemos utilizar. Hábitos são os caminhos trilhados para pensar, sentir e querer. O primeiro ambiente que a criança tem disponível para criar bons hábitos e rotinas é a sua casa. É dentro de casa que adquirimos hábitos e, segundo Shurrell ainda, esses podem ser adquiridos por imitação, a mesma imitação citada anteriormente, descrita por Steiner. A criança, abre aspas, agora uma fala da Pilar Manzano. A criança aprende através da imitação e da repetição, os retornelos. Além do seu impulso volitivo para a ação, o adulto que a educa deve estar sempre presente e atento para educá-la naquilo que é permitido ou não para seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. A constância das atividades é fundamental na aquisição de hábitos e desenvolvimento das habilidades. E na sua casa,
como anda os ritmos e as rotinas, como andam as criações de hábitos.